Então eu quero ministrar a palavra. Eu até estava conversando ali com o diretor de culto hoje, porque eu separei 4 versículos. E dos 4 versículos, a Vanessa, que fez o apelo, usou 3. Falei, top, glória a Deus. Já fez uma introdução. A gente vem no segundo degrau agora, porque eu tenho meditado muito a respeito desse assunto. E vocês já pararam para pensar que existe um mistério gigantesco em permanecer em Deus? Como assim, Luísa? Por que a palavra de Deus diz tantas vezes a respeito dos frutos de quem permanece no Senhor? Tem um mistério tão grande, que ele fala a respeito de quando você permanece, frutos são gerados. E a gente pode acompanhar depois, mais para frente, em Gálatas 5, quais são esses frutos. Muitas vezes a gente tenta produzir coisas que somente o Espírito pode produzir. E por que não dá certo a gente produzir? Porque não é sua ou minha responsabilidade produzir aquele fruto. Por quê? Porque um fruto eu não tento gerar. Ele é resultado de quem eu sou. Quantos de vocês passam aí por a rua e vê uma árvore chorando, coitada? Eu não dei fruto esse mês. Né? Ou tipo, eu não consigo tirar esse fruto de mim. Ela não está fazendo esforço nenhum. Por quê? Porque ela sabe se ela está frutificando, é resultado de quem ela é. E às vezes a nossa vida, a gente tenta produzir umas coisas, tenta produzir para o nosso namorado, para o nosso marido, para o nosso filho, para o nosso professor, para o nosso chefe, para o nosso, algo que não tem como a gente produzir. Não é responsabilidade minha. Mas sim, existe um mistério em Deus que me orienta e que me ensina como é que eu posso frutificar, gerar frutos que não é minha responsabilidade produzir. Por isso o título dessa mensagem é Permaneça. Repita comigo, permaneça. Precisamos urgentemente aprender a permanecer na presença de Deus. De acordo com a língua portuguesa, esse verbo permanecer significa continuar no mesmo estado, condição ou lugar. É o ato de se manter, insistir, persistir ou durar por um determinado período de tempo sem sofrer alterações. Toda vez que você permanece, significa que você não está sofrendo alteração, não tem dano, não tem nada que te impede de permanecer naquilo dali. Nada está te impedindo de viver daquela maneira. Presta atenção. Vocês trouxeram o cérebro hoje? Amém. Então vamos a ele, tá bom? Combinado? Se você anota, anote. Se você não anota, comece a anotar. Se eu falar alguma coisa e você concordar, use da tua boca, fala amém. Glória a Deus. Traga vida sobre o seu corpo, sobre a sua família. Utilize isso. São armas poderosas que Deus colocou a nosso favor. Deus é responsável por garantir que você seja frutífero. Não eu, não você, não sua mãe, não o reitor da PUC, da Federal, do Cefet, não ninguém. Deus é responsável por garantir que você seja frutífero. Mas eu e você precisamos garantir a estabilidade. Ele te garante que você é frutífero. Mas eu e você precisamos estar estáveis. Qual que é a diferença de uma pessoa instável e de uma pessoa estável? Uma pessoa instável tá assim... tá tudo bem. É tipo uma mulher na TPM, que eu tenho certeza que vocês nunca conheceram ninguém, né? Mas uma hora quer chocolate, outra hora, tipo, sai daqui, por que você me trouxe chocolate que eu não gosto? Na outra hora quer um carro, na outra hora quer ela jantar em Paris, na outra hora tá assim, ué! E uma pessoa estável, ela permanece independente do que está acontecendo para ela ou por ela. Por quê? Porque aquela pessoa é estável. Ela permanece. Ela sabe por que ela está ali. Ela sabe o que ela tem que fazer. A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Se a palavra de Deus diz que sem Ele a gente nada pode fazer, a palavra de Deus também está querendo dizer que com Ele tudo podemos fazer. Vocês estão entendendo? Então assim, sem mim nada posso fazer. Então para já de tentar. Se você não botou Deus na equação, para já. Por quê? Porque às vezes na equação da vida a gente fica tentando colocar a gente, fica tentando colocar o resultado das coisas, mas não tem nada a ver, não tem a gente ali nesse processo. É Ele quem fornece, é Ele quem é o responsável, é Ele quem garante. É completamente diferente. Até que você esteja estável, Deus não consegue garantir que você esteja ou seja frutífero.
Continue acompanhando comigo. Fruto é resultado do Espírito em mim. Estar estável é uma decisão minha em permanecer nele. Anote isso, se você não anotou nada até agora. Fruto é o resultado do Espírito em mim. Estar estável é uma decisão minha. Minha. Não da sua mãe. Não do teu líder. Não do coordenador. Não do teu pastor. Não de ninguém. Estar estável é uma decisão minha, e somente minha, em permanecer nele. Se eu estou estável, firme, se eu permaneço nele, então o resultado, a consequência disso, é o Espírito dele produzir frutos em mim. Está dando para entender? É simples, é leve. Eu não busco o Espírito por interesse, para que ele possa produzir algo em mim. É o contrário. Por quê? Porque quando você era pequenininho, você queria uma bicicleta. Se você queria uma bicicleta e a tua mãe te prometeu uma bicicleta, você sabia que você tinha que obedecer a sua mãe e fazer tudo que ela pedisse. Por quê? Porque daí você ganharia uma bicicleta. Mas às vezes, na caminhada com Deus, a gente quer fazer a mesma coisa. Mas Deus, eu estou te agradando. Deus, eu estou priorizando o seu reino. Deus, eu estou indo no grupo todos os sábados. Deus, eu trouxe até um visitante aqui, ó, minha melhor amiga está do meu lado, no after party do Jota. E Deus, e agora? Cadê meu namorado? Sabe? Cadê minha promoção? Cadê? Entendeu? E a gente está tentando pegar algo de Deus como se fosse uma barganha, como se fosse um amuleto. Mas a vida espiritual não é assim. Não funciona assim. Por quê? Porque Deus sabe que você pode ser frutífero. Ele sabe, Ele conhece seu potencial. Ele sabe da sua capacidade. Mas Ele sabe também qual é o ambiente o qual você pode usufruir dessas coisas. E não é você tentando fazer algo para Deus, porque, ó, agora eu tenho essa moeda. Não, é completamente ao contrário. Não é assim. Deus, Ele entrega, Deus, Ele disponibiliza, e eu e você precisamos permanecer nele, lembrarmos qual é a nossa posição em Cristo Jesus, e percebemos que tudo que foi conquistado por Ele na cruz e no túmulo vazio já está disponível nele. Precisamos estar nele, estáveis para usufruir disso. Está dando para entender? Olha só, a obra consumada então de Jesus Cristo, a entrega perfeita de Jesus, foi responsável por nos tornar frutíferos aqui sobre a face da terra. Como é que hoje eu sei que eu posso ser frutífero? A entrega perfeita de Jesus. Foi Ele que tornou tudo possível. Se Ele não tivesse entregue, não teria como. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso vocabulário. Cuidado, boquinha, com que fala. Sabe essas coisas? Toma cuidado. Porque às vezes você traz coisas sobre você mesmo que é você que está falando. Então, declare vida, e vida abundante. A obra perfeita de Jesus já tornou tudo possível. Tudo. Ele que nos deu acesso ao Pai Celestial. Mas então, leia aqui comigo, a gente vai ler alguns versículos ali de João 15, do 1 ao 11. Prestem bastante atenção. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele limpa. Presta atenção aqui, que isso aqui é a parte B da mensagem. Todo fruto que já dá fruto, Ele limpa, para que produza ainda mais fruto. Próximo. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Tá vendo? Vocês já estão limpos. Para de tentar se limpar, querido irmão, querida irmã. Você já está limpo em Cristo Jesus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Simples. Volta ali. Presta atenção. Ou tanto de vezes que tem esse verbo permanecer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Em um versículo só, a palavra de Deus está mostrando, está nos ensinando para mim e para você, que significa que existe algo, existe um mistério em eu e você estarmos estáveis, em decidirmos, em priorizarmos permanecer no Senhor. Eu só estou tentando te mostrar que a palavra de Deus mostra o que acontece se você permanece nele. Ele permanece em você.
É uma matemática muito óbvia. Continue, por gentileza. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim, de novo, quinta vez. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pronto, aí, ó. Eu nunca entendi, Luiz, os frutos do Espírito. A minha avó sempre falava, ai, cuidado quando você orar pedindo paciência, porque Deus vai colocar situações trágicas na sua frente para você poder usufruir de paciência. Ei, minha querida avó, não funciona assim. Por quê? Porque paciência é algo que é gerado do Espírito. Não é você que produz. Por quê? Porque é um fruto, tá? Então, assim, toda vez que alguém te falar a respeito de fruto, imagina uma árvore chorando, pobre coitada, porque não produziu. Não dá. Por quê? Porque não é responsabilidade dela. É algo que é gerado a partir de quem ela é. Vocês estão entendendo? Quem permanece em mim, eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Então, hello, aba jovem, para de tentar desde já. Se alguém não permanecer em mim, esse será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Gente, olha isso aqui. Se você não notou nada, então pelo menos pegue teu celular e tire foto desse versículo. Se você não leu a Bíblia essa semana, leia esse versículo. Se permanecerem em mim. Se é uma condição. Significa que você tem a opção de escolher se você quer viver isso ou se você não quer viver isso. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser. O que você quiser. Pedirão o que você quiser. E lhe será feito. Por quê? Porque nesse ambiente de estar em Cristo Jesus, tudo ali existe, subexiste, tudo está ali, tudo é contido ali. Não tem nada que está de fora. Nisso é glorificar o meu Pai. Que vocês deem muito fruto. Olha que lindo. Deus é glorificado se você dá fruto. Quer saber por quê? Pergunta para mim por quê. Por quê? Porque o responsável por aquele fruto é Ele. E se você está dando fruto, significa que você está permanecendo nele. Então a honra, o mérito daquele fruto não é teu, é dele. Legal, né? Nisso é glorificando meu Pai, que vocês têm muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Enquanto você dá fruto, você mostra que você é discípulo do Pai Celestial, que você segue a Ele. Como o Pai me amou, também eu amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Aí aqui, às vezes eu olho esse versículo ali, pode voltar por gentileza? Falo, nossa Deus, dá quase um dó. Porque assim, ó, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Mas assim, sabe, presta atenção. Você tem como, oi, com licença? Sabe, é quase Deus falando, com licença, não quero atrapalhar a sua vida, mas permaneça no meu amor. Olha essa gentileza. Versículo 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no amor. Assim também como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneço. Versículo 11. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. Aqui Jesus está dando quase um recado final para os seus discípulos. Porque ele estava caminhando, ele não caminhou uma semana com eles e falou assim, é isso aí, falou, valeu. Ele ficou anos caminhando com os discípulos. E aqui foi um dos momentos finais que ele deu todas essas orientações. É quase assim, ó, de tudo que eu falei, se vocês não entenderam nada do que eu quis dizer, presta atenção. Se você permanecer em mim, eu permaneço em vocês. É simples, é muito tranquilo. Eu estou dando a minha vida para isso. Jesus estava falando, é para isso, é por causa disso, é para tornar isso aqui possível. Quero que vocês sejam um reflexo de tudo isso que eu estou ensinando. Jesus estava querendo dizer aqui. Permanecer no grego significa ser sustentado, ser mantido, ser continuamente mantido. Luísa, por que é tão importante? Abre parênteses, se você não sabe, né? Por que é tão importante você ler o significado da palavra no português e ler o significado da palavra no grego? Porque aqui, esse versículo em específico, foi escrito em grego. E muitas vezes, quando as pessoas traduzem a Bíblia para o espanhol, para o inglês, para o francês, para o italiano, eles perdem. Porque a palavra grega ela é muito mais rica. O vocabulário grego é muito, muito, muito mais rico. Uma palavra significa 27 coisas, em português é uma só. Então é por isso que a gente tem que estudar, tá, pessoal? Para a gente saber o que Deus está querendo dizer. Então aqui no grego significa permanecer, significa ser sustentado. No português, não.
permaneço em sua presença. Eu sou sustentado pela presença dele. Permanecer o mesmo, não tornar-se outra pessoa diferente. Eu não me torno ninguém diferente, eu permaneço nele. Deus vai garantir que você seja frutífero. Você apenas precisa garantir que você está estável nele. Calcule assim comigo. Imagine esse exemplo. Vamos falar agora de criança. Eu e meu marido temos 3 crianças. Para quem não sabe. Maravilhosas, abençoadas. E essas crianças foram um fruto do nosso relacionamento, do nosso casamento. Não são frutos da Luísa. Não são frutos do Rômulo. São frutos de um relacionamento. A não ser que você seja Virgem Maria, tá? Você também, um dia, se você tiver filho, você vai ter que desfrutar de um relacionamento, ok? Casados, amém? Amém. E o que eu tenho para te dizer? Todas as vezes que há um fruto, significa que houve relacionamento. Todas as vezes. Até mesmo na natureza. Sabia que as abelhas... pensa assim, imagina uma árvore de pêssego, as abelhas, elas vão polinizar de flor em flor. E isso vai auxiliar na produção do fruto. Biologia agora, tá? Lembra a 6ª série, um pouquinho antes da lei de Mendel lá, zinhazão? Nossa, Luiz, não lembro. Pois é importante você lembrar, lembra? Deus te deu um cérebro para você lembrar dessas coisas também. Mas todas as vezes, então, que tem um fruto, tem ali. As abelhas, por exemplo, elas não polinizam de propósito. Ou assim, as abelhas estão zanzando pelo mundo, né? Ai, olha que linda essa flor. Vou ajudar ela. Não, a abelha não quer ajudar nada, eles não têm esse senso de ajuda. Ela vai lá porque ela quer se alimentar do que aquela flor tem. É um relacionamento. E aquela flor produz algo que pode alimentar algo que as abelhas necessitam. Dá um fruto, ali um nutriente para a abelha. Ou seja, é um relacionamento. Nossa, Luísa, da abelha e da flor? Sim. Há um relacionamento. E a partir desse relacionamento, o que é gerado? Um fruto. O que eu quero começar a caminhar, a falar para você? É isso que dá origem. Por exemplo, aqui a polinização é o que dá origem ao fruto. Sem esse processo, a flor murcha. Se não tem relacionamento, se a abelha vem... A flor murcha e aquela flor morre. Se você quer ser frutífero, se você realmente quer ser frutífero como filho de Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque é Ele que é o responsável em fazer com que você seja frutífero. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Não com o teu apacentador, não com o teu coordenador, não com o teu pastor, não com a tua professora, não com não sei o quê. Nenhum desses vai garantir o seu crescimento. É Deus. Essas pessoas são colocadas por Deus para te auxiliar no seu relacionamento com Deus. Mas se você não tem o seu relacionamento com Deus, para de cobrar de Deus os frutos, porque os frutos estão com Deus. Quando você se relaciona com Ele, isso começa a fluir a partir de você. Então, assim, é muito, muito forte, porque a gente começa a olhar, às vezes, as pessoas, eu não tenho isso, eu não quero, não está dando certo, não. Por quê? Porque elas estão tentando reivindicar algumas coisas. Elas não estão permanecendo da presença do Senhor. Por quê? Porque o fruto fala a respeito de quem a árvore é. E o fruto do Espírito em você também diz muito com relação ao seu relacionamento com Deus. O quanto que você deixa Ele ser Deus na sua vida. Ele já é Deus. Você e eu que precisamos deixar Ele ser Deus na nossa vida. Senão Ele não é. Quando você tem um relacionamento com Ele, o resultado desse relacionamento com Deus é gerar frutos. Não tem como ter um relacionamento com Deus e não gerar frutos. É sem esforço, é sem tentar nada, é resultado de um relacionamento. Olha só o que diz 2 Coríntios 4, do 7 ao 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder, que esse poder vem de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Por que então que a gente carrega isso? Por que eu preciso ter relacionamento com Deus? Para que se veja a excelência do poder, que esse poder provém de Deus e não de mim. Você acha que eu consigo falar? Você acha que eu consigo andar? Você acha que eu consigo dar uma aula? Você acha que eu consigo ministrar? Você acha que eu consigo fazer qualquer coisa? Não dá, sem Deus não dá. Eu me disponibilizo e falo, Deus, eu estou aqui, o que é que você quer que eu faça? Eu quero que você fale. Hoje eu quero que você vá de porta em porta e fale. Hoje eu quero que... Hoje você vai falar para a guria lá da Vibe. Hoje... Tá bom. Porque o poder não provém de mim, mas provém de Deus. Eu não sou responsável por esses frutos. João 15, versículo 4, de novo, diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu estou lendo isso 3, 4, 10 vezes, por quê? Porque nós louvamos a Deus por esse semestre, por tudo que Ele fez. Mas eu sei que Ele quer te levar para um novo nível, para um novo estágio. E deixa eu te falar uma coisa, com muito temor no coração, eu quero abordar esse assunto para você. Todos nós passamos por cortes na vida. Não é só você. Nossa, Luísa, estava tudo indo tão bem. O meu relacionamento com meu pai estava indo tão bem. E Deus decidiu levar ele. Ou o meu relacionamento com aquela namorada, com aquela menina, estava dando tão certo. E de repente, do nada, parece que alguém veio com uma tesoura, não sei. Parece que eu fui podado. Parece que eu fui arrancado. Ou aquele estágio, eu estava esperando tanto ele. Ou o meu trabalho, ou a vaga não sei o quê. Ou eu tentei vestibular, segunda, terceira, quarta, sétima vez eu não passei. Eu não sei. Ou aquela oportunidade de morar fora, eu não sei. Mas eu sei que cortes acontecem nas nossas vidas. Na minha, na sua. E não cabe a mim e a você entender eles. Sabe o que a palavra de Deus diz? Até os galhos que dão frutos são necessários de um corte. Sabe para quê? Para produzirem ainda mais frutos. Um foi cortado para matar. Mas a palavra de Deus nos mostra ali em João 15, um foi cortado para crescer. Sabe quando a gente é podado pela nossa mãe? Ai, mãe, posso ir em tal lugar? Não, filho, não vai lá não, melhor não. Pô, mãe, né? Eu tenho criança pequena, mas assim, vai tomar banho. Ai, eu não quero. Sabe, a gente poda, por quê? Porque eu conheço o potencial dele. A mãe sabe aonde aquele filho pode chegar. A mãe consegue ter uma visão, não uma visão de cima como Deus, né? De certa forma, mas a mãe olha aquele momento e fala, não é bom para você. Sabe, não é bom, não faça isso. Imagina Deus. E você achando que Deus tinha te esquecido porque Ele te podou. Na verdade, Ele quer te levar a um nível que nem você consegue sustentar e imaginar. Ele está te preparando para você crescer e ainda dar mais fruto. Nele. Muda o foco. Muda completamente. Deus aqui está nos dizendo, eu não vou deixar e permitir que você fique nesse mesmo nível onde você está. Eu corto, eu podo, mas que você consiga dar conta, que você consiga gerar ainda mais frutos. Estou te podando porque eu te amo. Eu não quero que você fique satisfeito nesse nível que você está. Forte, né? Não, mas eu estou bem aqui. Para que mexer no time que está ganhando? Ué? Para o mundo faz todo sentido. Está ganhando mesmo, deixa ele, né? Mas se é Deus quem sustenta, deixa Ele fazer. Deixa Ele podar. Deixa Ele deixar ali, deixa Ele fazer o que quiser. Não sei quantos de vocês gostam de planta, eu não. Toda vez que o Rômulo viaja, ele fala para eu dar, eu falo, agora ele foi viajar uma semana, ele falou, você fez as plantas? Não. Tem uns 3 pauzinhos lá das orquídeas, eu falo, joga fora. Esses trecos estão aqui há 6 meses, nem nasce flor. Ele, calma, tem que cortar 45 graus aqui. Eu falei, você compra outra ali, ó, tem promoção. Mas enfim. Por que o Rômulo não quer que eu jogue fora? Porque ele sabe que ali ainda existe vida.
E Ele sabe que se for cuidado, se passar os nutrientes certos, se for podado mesmo, isso pode gerar mais frutos. Quando? Amanhã? Semana que vem? Mês que vem? 1 ano? As minhas lá de casa, coitado, estão há 6 meses esperando dar fruto. Flor, na verdade. Mas não sou eu responsável e nem o Rômulo responsável por fazer com que aquilo frutifique. Deus. E se Ele cuida de uma plantinha, se Ele sabe, se é somente Ele que sabe quando aquela orquídea vai voltar a florescer ou não, quem dirá a respeito de mim e de você? Descansa. Descansa o teu coração. Ah, mas eu queria muito namorar. A gente se conhece desde a 5ª série. E agora eu estou na 8ª série, no 1º ano, no 2º ano, já quero namorar. E a minha mãe não me deixa. Calma. Confia em Deus. Confia no Senhor. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fruto do Espírito. Isso significa, gente, com todo respeito falando, não tem ninguém aqui que passa por isso, tá? É só um exemplo. Mas tem gente que, se o time de futebol não ganha, fica depressivo, chorando. Deixa eu te dizer uma coisa, significa que você deposita a sua confiança no time. E na verdade você pode depositar sua confiança em Deus. Por quê? Se você observa que se algo aconteceu, você não tem mais amor, significa que era você que estava produzindo, tentando produzir esse amor, não Deus. Por quê? Porque o amor dele não acaba. Com todo respeito, fidelidade. Esse é um assunto que eu gosto de lembrar vocês. Antes de ser fiel ao meu marido, eu sou fiel a Deus. Eu não quero ficar reivindicando fidelidade do meu marido. Eu não estou nem aí se meu marido, se o Rômulo é fiel para mim ou não. Agora, se ele não for fiel a Deus, daí o bicho pega. Por quê? Eu vou ficar brava, não é nem com o Rômulo, é com o diabo que está atazanando a cabeça do meu marido. Por quê? Porque eu sei que se uma pessoa permanece no Senhor, permanece em Deus, o fruto da fidelidade é gerado nela. E ela é fiel ao cônjuge dela. Vocês estão entendendo? É um fruto. Assim como o domínio próprio, a bondade. Nossa, que legal, né? Você é tão bondosa, maravilhosa. Ai, pois é, porque um dia me ensinaram. Que um dia me ensinaram? É fruto do Espírito, não sou eu que faço. Vamos devolver a honra, a glória a Ele, é somente Ele. Está na hora. Às vezes você olha e fala, não, mas é que eu tenho 16 anos, eu saí agora do Batim. Não, mas é que eu tenho 19 anos, ou eu já estou com 47, com 56, com 65. E tanto faz a sua idade, minha querida irmã, meu querido irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Está na hora da gente acordar para a vida. Assim, ó, plim, sabe caindo em si? A palavra de Deus diz muito, caindo em si. Está na hora de nós cairmos em si e percebemos que muitas vezes coisas que nós reivindicamos de quem está do nosso lado, poxa vida, eu estou tão chateada, né? Eu fiz tal coisa, ele nem me devolveu. Ou imagina o Rômulo, nossa, a Luísa estava tão brava, não sei o quê, fui lá, comprei uma flor para ela e dei para ela, e ela nem, não é isso, não é uma flor que vai me deixar feliz, não é um ato de serviço que vai fazer ele feliz, não são palavras de afirmação, é resultado de permanecer em quem Deus é. Cuidado se muitas vezes a gente tenta criar estratégias de como devemos permanecer em Deus para Ele devolver algo para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para os seus futuros filhos, para o seu casamento. Blablabla. Cuidado, vamos permanecer nele. E se Ele em algum momento te podou, se talvez esse foi um semestre que talvez não foi tão fácil para você, você fala, Deus me podou nessa área. Olhe e fale, Deus, eu não entendo. Eu não sei se essa área da minha vida morreu e você quis de fato matar isso e falar assim, ó, chega, nunca mais toque nesse assunto, venha pra cá. Ou talvez seja um momento que ele te cortou e fala assim, calma, respira, eu tô com você. É só pra você dar ainda mais fruto. Quero pedir uma gentileza, se coloquem em pé. Eu quero orar por cada um de vocês. Se você permanece no Senhor, você frutifica. E quando você permanece no Senhor, você fala, você age diferente, você é quem você é. Você permanece no Senhor e os frutos são gerados. Os frutos brotam, os frutos dão continuidade. É completamente diferente. A obra consumada e a entrega perfeita de Jesus Cristo foi responsável em tornar a mim e a você frutíferos sobre a face da terra.